Irmãos, nós estamos nessa sequência aqui de estudos em Romanos e hoje nós chegamos aqui no capítulo 12. Né? Convido você então a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12. Essa é a primeira parte, nós vamos dividir aqui o capítulo, né? Vamos seguir aí essa divisão natural que ele nos apresenta. E eu convido você então a abrir a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 12. Seja bem-vindo também, Edilson, Laíse, Selma, Deus abençoe vocês. Então, vamos lá, irmãos. Se você observou e tem acompanhado os nossos estudos aqui, você viu que no capítulo passado, nós vemos Paulo aí fazendo uma doxologia que termina inclusive com um amém, né? Mostrando que toda a ação da salvação é do Senhor, que Deus é sábio, que Deus é grandioso, que Deus é justo, e que seus caminhos são maiores do que nós podemos compreender, que ninguém tem capacidade de dizer para Deus o que ele deve fazer, e que por conta disso Deus então estabeleceu tudo para a sua glória, para a sua honra, tanto a salvação quanto a condenação, e o plano da salvação, da redenção em Cristo Jesus, tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Desse modo, o apóstolo Paulo fecha aquilo que nós chamamos aqui do período doutrinário ou mais teórico, vamos dizer assim, da sua carta, lembrando que a carta aos Romanos tem como objetivo apresentar Paulo para a igreja de Roma, com vistas a Paulo estar ali visitando a igreja, passar um tempo com eles e depois ser enviado pela igreja de Roma como missionário para a Espanha e ali então pregar o evangelho na Europa, considerando o fato de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, do gentil. Essa é a ideia, porque todos são condenados, todos estão numa situação de inimizade com Deus, e então a única maneira de salvar, dá um jeito nesse cachorrinho lá para mim, lá, que senão vai complicar aqui a nossa sequência aí. Hoje aí nós estamos com um ajudante a mais aqui, querendo fazer participação, e o pessoal também está, pelo jeito aí, não está me auxiliando. Foi? Maravilha. Então, irmãos, voltando aqui, nós vemos então Paulo apresentando o fato de que, como o evangelho é o poder de Deus para a salvação, obviamente então temos que pregar o evangelho. E as pessoas vão ser alcançadas mediante a ação soberana de Deus em ter separado essas pessoas para ouvir o evangelho e crer. E toda essa ação, portanto, nas questões doutrinárias, né, que fala da nossa depravação, não há o justo sequer, que fala da justificação em Cristo Jesus, que somente nele, em Cristo Jesus, há o cumprimento da lei, ele como nosso representante, o plano da salvação como uma ação única e exclusiva de Deus, aplicando sobre aqueles que Deus predestinou, fruto do seu amor antes da fundação do mundo, né, quando nós conectamos com outras passagens bíblicas, e que, portanto, então, nós temos até o capítulo 11 toda a base doutrinária nessa ordem da salvação que nos garante a vida eterna e a glorificação, né, como Paulo nos prevê. E a ideia, então, nessa transição do capítulo 11 para o capítulo 12 ciente de todas essas doutrinas, cientes de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do gentil, que todos somos pecadores, que não existe salvação fora de Jesus por meio da sua graça. A salvação não é por obras, é mediante a escolha que Deus fez antes da fundação do mundo, e num determinado momento, então, ele chama, justifica, santifica, glorifica. Então, diante de tudo isso, como que eu devo viver agora, uma vez que eu já fui alcançado pelo evangelho, quando a obra de Cristo já me alcançou, eu já recebi o Espírito Santo, já sou filho de Deus, o Espírito Santo, então, age, e por mais que eu passe por situações de adversidade, de luta e de inclinação ainda
da minha carne, eu sei que Deus já me justificou. Então, como que eu devo fazer para viver diante dessa realidade agora, ou dessas bases doutrinárias, dessas verdades soteriológicas, né, sobre a doutrina da salvação e até da questão missiológica? Como que eu devo fazer para servir ao Senhor? Tá certo? Então, essa é o contexto que inicia, portanto, o capítulo 12 aqui, tá certo? Vamos ler aí o capítulo 12. Então, apesar de nós não trabalharmos com todo o capítulo hoje, mas vamos fazer essa leitura e clamando aí o Senhor para que Deus esteja nos abençoando também. Oremos inicialmente, irmãos. Ó Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Clamamos para que o Senhor esteja cuidando de nós, dirigindo e fortalecendo-nos, ó Deus, em todos os sentidos, abrindo o nosso entendimento para compreender a Tua Palavra, de modo que possamos agir, ó Deus, de acordo com ela, glorificando, exaltando, bendizendo o Teu santo nome e testemunhando a respeito do Teu poder. Fique conosco, nos abençoe a todos, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Diz assim, então, o capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, façam na dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então assim nós fizemos aí a leitura do capítulo 12, que começa, portanto, nessa transição, como já mencionei, né, da parte doutrinária, da parte teórica para a parte prática. E Paulo começa então dizendo, olha, diante de toda essa base doutrinária que eu dei, diante de todo o conhecimento teórico que eu passei, então agora, você que já foi alcançado por esse evangelho, que a obra de Cristo já está sobre a sua vida, as misericórdias de Deus e a graça de Deus já te alcançou, então eu te rogo, eu te peço, eu suplico para que você então tenha uma certa característica de vida, uma certa postura em relação à sua vida cristã.
E é desse modo, portanto, que o apóstolo Paulo começa. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos para apresentar o seu projeto missionário para a Espanha e, para tanto, então, ele defende o seu ministério, apresenta a sua teologia e o seu projeto. Então, depois de 11 capítulos, apresentando argumento fundamentado ou fundamentando sua doutrina e defendendo a soberania de Deus e a salvação dos eleitos, o apóstolo Paulo faz, então, aqui ou traz uma parte prática. Então, do capítulo 12 até o final, nós temos aí uma parte prática onde ele trata do dia a dia como cristão, onde ele trata das situações que envolvem a vida do verdadeiro crente, do discípulo do Senhor Jesus. Ou seja, uma vez que tudo ficou claro na doutrina, que tudo é grandeza de Deus, soberania de Deus, direção de Deus, o Senhor é que age para nos salvar, o que tal conhecimento deve então gerar na vida dos crentes em Cristo Jesus? Se eu estava condenado, se Jesus Cristo morreu na cruz por mim, se ele me reconcilia com o Pai de modo gratuito, se é o Senhor que é o autor, o realizador e o aplicador da salvação em minha vida, e ele já fez isso mediante a sua palavra e o agir do seu Santo Espírito, como que eu tenho que viver agora, como que eu vou caminhar na minha vida diante das mais diversas situações e diante inclusive da presença do próprio Deus. Ou seja, como que eu devo viver como cristão? É isso que o apóstolo Paulo vai responder aqui a partir do capítulo 12. Para Paulo, o conhecimento doutrinário, né, a verdadeira doutrina, aquilo que chamamos de ortodoxia, deve gerar uma prática de vida também verdadeira, uma prática correta, aquilo que chamamos de ortopraxia, em todas as áreas da vida humana. Então ele vai tratar inicialmente aqui do nosso serviço a Deus, depois ele vai tratar do nosso relacionamento com as pessoas, inclusive com os inimigos, da nossa posição em relação ao governo ímpio, né? As questões relacionadas ao nosso discipulado, principalmente com aqueles que são fracos na fé, e aí segue mostrando como que eu devo viver uma vez que agora eu tenho esse conhecimento doutrinário que ele já nos apresentou nos 11 primeiros versículos. Então, nesse sentido, o apóstolo começa a admoestar aos cristãos a viverem de modo a transmitir a sua crença, né? Então, ele vai, em especial, nos 2 primeiros versículos, sintetizar como que nós devemos viver como cristão e depois, pautado nesse princípio, nós vamos, então, aplicar em todas as outras áreas, em todas as outras situações possíveis da vida, o procedimento que se espera do verdadeiro crente. Então, do capítulo 12 até o final da carta, ele apresenta várias áreas da vida humana, onde o cristão deve mostrar a sua fé e o seu testemunho como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver essa divisão. Inicialmente, nós vamos fazer uma divisão até o último capítulo, né, pontuando aí a sequência de estudo que nós teremos, e aí depois iniciaremos propriamente aí os ensinamentos do capítulo 12. Então vamos lá, como que o cristão deve demonstrar, como devo demonstrar a minha fé? Né? Então ele vai dizer, primeiro, na minha vida, né, na adoração cotidiana, no meu dia a dia, eu tenho que demonstrar que eu sou cristão. Então, expressando por um culto racional, reverente e obediente, nós vemos do que se trata esse culto. Aqui não está falando da adoração propriamente, nós vamos ver o que ele quer dizer com isso. Depois, através do meu ministério no corpo de Cristo, ou seja, na igreja, capítulo 12, do verso 3 até o verso 8, ele vai falar dos dons, ele vai falar de como que eu tenho que aplicar esses dons, qual a diligência, né, que eu devo aplicar em cada um dos dons que porventura eu recebi do Senhor. Então, usando corretamente os dons que recebi. Depois, do verso 9 até o verso de número 21, ele vai tratar de como cristão, eu devo demonstrar minha fé também no convívio social, né? Não só no meu dia a dia, não só no exercício do meu ministério,
segundo os dons que eu recebi, mas também no convívio social exemplar, né? Com empatia, com amor, com a prática do bem, né? E amando, inclusive, o meu inimigo. Depois, entrando no capítulo 13, nós vamos ver que, como cristão, eu devo demonstrar a minha fé também na vida social, na vida civil e política, né? na minha cidadania, em relação à minha postura de bem e no cumprimento do dever diante das exigências das autoridades superiores, dos magistrados e daqueles que o próprio Deus instituiu como autoridade sobre a nossa vida. Isso vai até o verso 7. Depois do verso 8 em diante, até o verso 13, ele vai tratar que, como cristão, eu devo demonstrar a minha fé também na sociedade e em família, com um padrão, né, de testemunho, de fidelidade, um relacionamento comercial que glorifique ao Senhor, e também um relacionamento afetivo, familiar, que glorifique também ao nosso Deus. Na sequência, no capítulo 13 ainda, do verso 11, ele vai dizer que, como cristão, eu devo demonstrar a minha fé na prática de santidade, né? Ou sendo luz, né? Andando de um modo digno. E aí ele cita aqui uma série de práticas que eu devo rejeitar, daquilo que eu tenho que me revestir, né? Então, testemunho como discípulo. No capítulo 14, e entrando no capítulo 15, pelo menos até o verso de número 13, ele vai dizer que, como cristão, eu devo demonstrar minha fé na prática do amor fraternal, dentro do convívio fraternal, dentro do convívio da igreja, né? Principalmente com o novo na fé, uma postura em favor do discipulado e do débil na fé, na manutenção da paz na igreja, né? Em buscar que a igreja esteja fundamentada nas doutrinas, que ele já tratou até o capítulo 11, e assim andando em fidelidade, em paz, e cuidando dos mais novos, fortalecendo a fé do débil, para que o dia a dia da igreja seja, de fato, um dia a dia de edificação, de fortalecimento da própria igreja. E depois do verso 14 do capítulo 15, ele vai dizer que, como cristão, eu devo demonstrar a minha fé atuando com compromisso na obra missionária, né? Onde ele vai apresentar de um modo mais claro aqui o seu intento, né? os seus projetos e aquilo que ele realizou, né? Também já como missionário, e chamando a atenção para os cristãos estarem aí atentos, né, a esse compromisso missionário, primeiro através da edificação mútua, né, pastoreando uns aos outros, através de um planejamento missionário. Olha, aonde nós vamos evangelizar, aonde nós vamos proclamar o evangelho, que é a salvação de Deus, a quem nós vamos enviar, como nós vamos investir, coisas desse tipo, e através desse investimento missionário propriamente, né? Não só o planejamento, mas a execução daquilo que foi planejado, para que realmente o avanço da pregação, da evangelização, do cumprimento da missão seja realizado. E também com o apoio, né? Não só planejando, não só investindo, mas apoiando os missionários. Era essa a intenção e o desejo que Paulo tinha, inclusive sendo um instrumento aí para socorrer, né, os irmãos que estavam passando por necessidade. E depois, no capítulo 16, ele vai então ainda continuar tratando, né, como devo demonstrar a minha fé, apoiando aos líderes em relação de ajuda, de respeito, incentivo, né, aqueles que estão liderando aí, através da minha postura fiel às Escrituras, na pregação e aplicação da disciplina eclesiástica. Ele vai tratar isso no finalzinho aqui, no capítulo 16, né? do verso 17 a 20, e terminando a sua carta, ainda como a postura prática dos cristãos, eles devem demonstrar a sua fé na cordialidade com os demais irmãos. Então, ele dá o exemplo, né, desse trato, desse procedimento cristão com a sua
na sua despedida aí, né, no final do capítulo 16, e como cristão ainda devemos demonstrar a nossa fé na profissão de fé abençoadora, que fica por conta da doxologia final de Paulo, onde ele demonstra uma postura fiel e para abençoar os demais irmãos. Então, essa é a sequência aí prática, né, dos versículos, dos capítulos que trata das questões práticas aqui de Romanos, tratando várias áreas da vida cristã e chamando a atenção para o fato, você foi alcançado pela graça de Deus, então viva agora de modo a glorificar a Deus. Você, pelas misericórdias de Deus que você foi alcançado, então agora haja de uma maneira que o nome de Deus seja exaltado através da sua vida, não só no testemunho da sua fé, mas no dia a dia, no convívio cotidiano, no dia a dia, nos seus afazeres, na sua atuação na igreja, no seu envolvimento missionário, na sua atuação evangelística, no convívio com os irmãos, no discipulado dos mais fracos. Ou seja, Paulo faz aqui uma geral mostrando que uma vez que Deus nos alcançou, devemos agora viver para a honra e para a glória dele. Tá bom? Então, voltemos aqui para o capítulo 12 e vamos tratar então desse primeiro ponto aí, esse é o nosso objetivo de hoje, sobre, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, como que nós devemos então viver. E aí a primeira declaração que nós apresentamos é: minha vida tem que refletir a minha fé, né? Não adianta falar que eu sou cristão e viver como um não cristão. Não adianta declarar que eu fui alcançado pela graça de Deus, reconhecer que eu sou pecador, que eu não sou incapaz de alcançar a minha própria salvação, que em Jesus Cristo eu fui justificado, fui recebido, fui reconciliado com Deus, que mesmo estando ainda preso a essa realidade do pecado, eu já fui liberto da condenação do pecado e que, portanto, fui alcançado por essa graça e que mesmo que eu passe por situações adversas, o amor de Deus está sempre sobre a minha vida, ele é que me sustenta e que já me garantiu a certeza da vitória eterna. Então, a minha vida deve refletir isso, eu devo viver, eu tenho que andar agora de acordo com essa minha fé. Então, nos versos iniciais aqui, dessa segunda porção da carta, né, dividindo a carta até o capítulo 11, do capítulo 1 ao verso 11, a parte teórica, doutrinária, e do capítulo 12 a 16, a parte prática, né, a aplicação da doutrina no dia a dia. Então, o apóstolo Paulo começa a mostrar que o meu conhecimento sobre Deus e a sua palavra revela em todas as esferas da minha vida o meu envolvimento justamente com Deus, sua palavra e com sua igreja, né? Então, quanto mais conhecimento eu tenho de Deus, mais conhecimento eu tenho da sua palavra, obviamente, mais eu estarei com compromisso envolvido em intimidade, em fidelidade com Deus, com a sua palavra e com a sua igreja. Por isso que ele vai tratar aqui da questão da aplicação dos dons, e os dons, irmãos, ou o serviço cristão, que vai partir aqui do verso 3, né? O local para se aplicar isso é num contexto de igreja. Mesmo quando você pensa num contexto missionário, que alguém é enviado, mas ele não está lá sozinho, a igreja o enviou, ele faz parte de um braço desta igreja que está lá com ele. Então veja, não dá para você aplicar os dons que você recebeu de Deus desassociado da igreja, né, do corpo, né? E é isso que ele vai tratar lá depois. Então, quanto mais conhecimento doutrinário você tem, mais conhecimento bíblico, escriturístico você tem, mais isso tem que refletir em prática. Não adianta nada você ter um conhecimento fantástico de teologia, ler livros sem fins e encher a sua cabeça de doutrina, de teoria, se isso não é colocado no dia a dia, se isso não é aplicado, se isso não é refletido no seu dia a dia, se a sua vida não reflete aquilo que você crê, né? Então, pouco valor tem o conhecimento puro e simplesmente se esse conhecimento não gera prática de vida, né? Se esse conhecimento não conduz a mudança de vida, a frutos
né, desse conhecimento, ok? Então, os 2 primeiros versos do capítulo 12 resume como deve ser a minha prática de vida, o meu jeitão de viver, o meu estilo de vida, em todas as esferas, diante de um mundo que me despreza e que persegue, inclusive, os santos. Então, veja aí, ele vai me apresentar essa realidade, né? Vamos relembrar aqui o verso 1 e 2, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está tratando daqueles que já foram alcançados pela graça, né? Por isso que ele fala, irmãos. Eu rogo justamente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus que nos alcançou. Que uma vez que você compreende que você já foi alcançado por essa graça, pela misericórdia de Deus, que você então apresente o vosso... São 2 palavrinhas chaves aqui, importantes, né? No verso 1. O corpo, né? Apresenteis o vosso corpo. E ele diz, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Nós vamos tratar disso daqui a pouco. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, a outra palavrinha-chave aqui, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentro dessa construção que Paulo faz, então, ele vai chamar a situação, vai resumir em 2 situações. Aquilo que você é, a sua prática, as suas atitudes e aquilo que você pensa. Esse dualismo é importante porque as suas ações, o que você faz com o seu corpo e o seu pensamento, a sua mente, que é aqui o centro da sua emoção, dos seus pensamentos, do seu planejamento, das suas atividades cognitivas e tudo mais. Então, esses 2 pontos, né, que é refletido entre a sua ação e o seu pensamento, precisam estar em harmonia de acordo com aquilo que você compreendeu e recebeu mediante a misericórdia de Deus. Então, o conhecimento da doutrina tem que conduzir o seu corpo a ter atitudes, a apresentar a sua vida, né? Corpo aqui até como sinônimo de vida, como atividade, como ações, de modo a glorificar o Senhor, a apresentar isso como se fosse um culto a Deus, e a sua mente ser renovada segundo a palavra de Deus, ao ensinamento de Deus, ao padrão de Deus, para que você possa experimentar a vontade de Deus, aquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra. Então, veja, os 2 primeiros versos resumem como deve ser a minha prática de vida, o meu estilo de vida, o meu jeitão de viver, e isso vai refletir todas as esferas diante de um mundo que despreza e persegue os santos, de um século ou de um mundo que está conformado de um modo diferente daquele que Deus quer que eu esteja transformado, tá certo? Então, aqui vai estar o ponto do nosso estudo, portanto, dessa noite. Então, a exortação do apóstolo Paulo leva em consideração já tudo o que já fora dito, né, e defendido na carta até aqui. Então, Paulo sustenta a sua exortação rogando, suplicando e até determinando que práticas pautadas na misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus revela ou sintetiza toda a doutrina que ele trata, ou toda a verdade que ele trabalha do verso 1 até o capítulo 11, ou seja, que você era condenado, não há um justo sequer, que nós somos salvos pela graça, de modo gratuito, através da obra de Jesus Cristo, que é o nosso representante, que já nos livrou da condenação, que nos justifica diante de Deus e nos conduz a sermos adotados mediante a ação do seu Santo Espírito, que nos conforta, que nos consola, mesmo diante das tribulações e do sofrimento da era presente, porque Deus nos amou antes da fundação do mundo, conheceu lá de antemão, né? Amou intensamente e por isso nos predestinou, num determinado momento nos vocacionou ou nos chamou, nos justificou e certamente nos glorificará, dando a certeza para nós que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, trazendo tudo isso nesse pacote, misericórdia de Deus, ele diz, olha, agora você tem que viver de um modo a adorar ao Senhor em tudo que você faz e manifestar a sua comunhão de Deus e estar no centro da vontade de Deus
de acordo com tudo aquilo que você pensa, ou seja, conforme está a sua mente. Então ele sintetiza tudo isso aqui na expressão pelas misericórdias de Deus. Então, toda a questão doutrinária que ele apresenta nos capítulos anteriores, ele diz, olha, tudo isso, o fato de que éramos condenados, Cristo morreu por nós, recebidos pela graça, fomos adotados como filhos, recebemos o Espírito Santo, ele nos conforta diante da tribulação, ele só fomos salvos mediante a obra de Cristo porque ele determinou todo o plano de salvação. Tudo isso ele chama misericórdia de Deus. Então, pautado pelas misericórdias de Deus, o apóstolo Paulo então vai dizer, ó, sua vida precisa refletir a sua crença, a sua fé. É como se ele falasse assim, fizemos aqui uma paráfrase, né? Vou até abrir aqui a tela para você. Deixa eu tirar só para que você possa acompanhar aí melhor aí. É como se ele falasse assim, ó, considerando tudo o que Deus fez por você, você que estava condenado, perdido, incapaz de alcançar a salvação, considerando que Deus, que Ele enviou o seu Filho como nosso representante para morrer por nós e pagar a nossa dívida, considerando que Deus, Ele agiu de modo a nos alcançar com a sua salvação e nos garantir a vida eterna, eu rogo-vos, ou seja, eu exorto-vos, para que consagrem-se, ou seja, para que vivam de um modo a glorificar a Deus, a agradecer a Deus, a servir a Deus, a amar a Deus, a obedecer a Deus e a adorar a Deus. E aí vocês verão, vocês experimentarão e verão o quão bom isso é, ou seja, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa é a ideia que Paulo então sintetiza nessa expressão, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Ele está fazendo com que a sua mente se recorde de todas as afirmações que ele fez na parte doutrinária, de toda a ação de Deus em Cristo Jesus para nos salvar, e pautado nisso, que ele chama de misericórdia de Deus, então ele exige, esse rogo-vos aqui é muito mais do que só um pedido, é uma exortação mesmo, é uma determinação, que você viva de acordo com aquilo que Deus fez por você. Olha, Deus agiu em todos os sentidos, é um monergismo. Deus agiu de modo a te salvar. E Ele te salvou, Ele te deu o seu Espírito, Ele te deu vida, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, ou seja, Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitou para alguma coisa, para que você viva de modo a glorificar, agradecer, servir, amar, obedecer e adorar esse Deus em todas as áreas da nossa vida. Tudo bem? Então vamos caminhar aqui. Estava tocando uma musiquinha junto aí? É da abertura aqui, só para dar uma animada aqui. Então só o PowerPoint. Mas deu para ler comigo aí com certeza, né? Então tá bom, já tirei, obrigado pelo retorno. Vamos ver aqui. Cezinha faz uma pergunta já, então deixa eu aproveitar aqui já que eu dei uma paradinha para olhar no chat. Vamos lá. Obrigado, Valdívia. A música tocando junto aí. Quem mais? A Vera também está conosco. Seja bem-vindo, Vera. Nossa irmã Marta. A Margarete Crião, Cezinha, a Cris, a Jéssica, a Heloísa. Também os meus pais. Que bom. E o Cezinha pergunta assim, pastor, a atitude e pensamento a que Paulo se refere estão ligados a Deuteronômio 6, 8, sobre as leis de Deus? Vamos lá, vamos dar uma olhada lá. Que a questão, é sempre a ideia, o Cezinha, da mão e da fronte. Esse dualismo. Eu não lembro aqui de cabeça Deuteronômio 6, 8, mas vamos dar uma olhadinha lá. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 8, segundo Cezinha tá nos chamando a atenção aí. Vamos lá. Deuteronômio 6, verso 8 diz,
Também atarás como sinal a tua mão e terão como frontal nos teus olhos. Essa é a postura que é a marca de Deus versus a marca da besta. Lembra lá, quando nós estudamos em Apocalipse? Né? A marca na mão direita ou na fronte. O que significa isso? Significa as suas ações e significa o seu pensamento. As suas ações de acordo com o mundo e o seu pensamento segundo o padrão do mundo. E o que Paulo está falando aqui? Que porque Deus nos alcançou por todas as misericórdias, o seu corpo, as suas ações, ele poderia usar aqui a sua mão direita, né? Se ele quisesse fazer essa conexão mais clara, e a sua fronte seja renovada e transformada. Mas a ideia é sempre esse dualismo, né? Manter, como você bem lembrou, o Cezinha, lá em Deuteronômio, demonstrar para o mundo que eu sirvo a Deus através das atitudes e através do meu pensamento. É lógico que o judeu entendeu lá Deuteronômio 6 hoje de uma maneira literal, né? Então ele atou lá uma tira com a palavra de Deus na mão e pôs lá a caixinha entre os olhos, né? Mas a ideia é que as minhas atitudes, a minha ação, a minha vida precisa ser de acordo com o que Deus quer e os meus pensamentos precisam refletir o pensamento, o ensinamento e o padrão de Deus. Tudo bem, irmãos? Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então vou seguir aqui. Deixa eu pôr o PowerPoint maior para que você possa acompanhar aí e de um modo que eu não atrapalhe aqui também. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Acho que assim pelo menos eu não atrapalho muito. E você não fica ouvindo só minha voz, você fica olhando para mim também, porque senão você vai acabar dormindo aí, né? Então, ótimo. Então, vamos observar aqui a estrutura, né? Que o apóstolo Paulo faz aqui para que a gente entenda de uma maneira mais clara. Observe que Paulo, então, exorta os crentes a uma consagração plena. Veja, apresentar o vosso corpo por sacrifício, né? E não conformar com o século, mas transformar-se pela renovação da vossa mente, para que experimente a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todo o verso 1 e 2 aponta para a consagração. Apresenteis o vosso corpo e a renovação da vossa mente. Essas duas palavras, então, corpo e mente, são sinônimos de ação e razão, ou de realizações e pensamentos. E aquela ideia da mão direita e da fronte, né? Então, esse é o padrão. Paulo está dizendo. E o que significa isso? Você por inteiro, né? Uma consagração plena. Diante daquilo que Jesus Cristo realizou por nós, nós devemos viver de modo a refletir com uma consagração plena as misericórdias de Deus que foram derramadas sobre nós. Então, nessa divisão didática, Paulo enfatiza aqui que devemos consagrar tanto as nossas ações quanto os nossos pensamentos. Então, quando afirma que em consequência da obra de Deus por nós, devemos consagrar o nosso corpo. Aqui entra a atitude, aí entra a questão de consagração contra a inclinação carnal, ou seja, a busca pela santidade, de consagração no sentido de servir, usar nosso corpo, a nossa existência para servir a Deus, para aplicar os dons que Ele mesmo nos deu, para glorificar a Deus, para gerar paz, para gerar harmonia, para gerar vida nas pessoas, ensinamento, né, mudança de postura, para alcançar aí os povos ainda não alcançados. Ou seja, quando ele fala dessa consagração plena, ele aponta que diante daquilo que Deus fez por nós, nós devemos consagrar a nossa existência, aquilo que nós somos, o nosso corpo, todas as nossas atitudes, as nossas ações. E quando afirma que, em consequência, a obra de Deus por nós, devemos transformar a nossa mente. Ou seja, a minha mente vai estar cativa agora à vontade de Deus, ao direcionamento de Deus, ao ensinamento de Deus.
ou seja, a minha cosmovisão, né, o modo de eu enxergar o mundo vai estar segundo os óculos de Deus. E aqui que é um grande problema que nós estamos vivendo na igreja de hoje. Veja, a igreja de hoje ela é uma igreja frágil. Talvez a nossa geração seja a geração mais frágil em relação à doutrina. Ah, pastor, mas está tendo um despertar, as pessoas estão procurando as doutrinas, conhecer a doutrina reformada. Sim, mas isso é recente. Talvez, se a gente comparar a nossa geração ainda está muito aquém. E a falta de um conhecimento doutrinário correto gera também a ausência de uma prática correta. O cristianismo hoje é um cristianismo totalmente manipulado, né? Um cristianismo que se conformou com esse século. Né? Um cristianismo totalmente egoísta, um cristianismo totalmente antropocêntrico, um cristianismo preocupado só com as questões terrenas, né? E frágil nas suas ações, e mais frágil ainda nas suas argumentações cognitivas, né? de confronto com as filosofias do presente tempo. Então, é difícil. Isso é tanto verdade, irmãos, que a maioria dos cristãos, ao invés de se voltarem para o padrão revelado das Escrituras, tem se voltado até para inclinações de direita. Se volta muito mais para a política do que muito mais para as questões bíblicas, para as questões do cristianismo autêntico. Né? É lógico que nós não estamos desassociados, você vai ver que Paulo vai te apresentar argumentos aqui, princípios para você, para a sua vida refletir a sua fé, inclusive num contexto político, mas a falta de um conhecimento doutrinário que molde as minhas ações e molde o meu pensar, me deixa suscetível a receber influências do presente século e muitas vezes agregar tais conhecimentos que são totalmente antibíblicos e anticristãos dentro do cristianismo. Então, nós precisamos urgentemente de levantarmos novamente o conhecimento doutrinário correto, porque a doutrina correta vai me conduzir à prática correta. É impossível mudar uma prática ou transformar a minha prática verdadeiramente cristã sem um conhecimento real das doutrinas básicas desse cristianismo. É por isso que Paulo, então, usa 11 capítulos para te dar a base de que você não é nada sem Deus e que tudo que acontece é fruto da grandeza de Deus, da benevolência, da graça de Deus, para que agora você viva segundo o padrão que esse Deus estabeleceu e segundo a revelação que ele traz na sua palavra. Vamos reforçar aqui um pouquinho mais isso, então, né? Vamos caminhar aqui mais um pouco. Vejamos. Então, quando ele diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Então, Paulo vai dizer que isso é o nosso culto. Ou seja, a nossa vida agora é um culto consagrado a Deus de um modo racional em todas as minhas ações. Tudo o que eu faço para glorificar a Deus, que me salvou por sua misericórdia. Então, é o princípio do soli deo gloria. Todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Eu glorifico a Deus no meu corpo, eu glorifico a Deus no meu casamento, eu glorifico a Deus no meu trabalho, eu glorifico a Deus nos relacionamentos interpessoais, eu glorifico a Deus no meu relacionamento comercial, eu glorifico a Deus quando cumpro com os deveres como cidadão, eu glorifico a Deus, inclusive quando me posiciono diante das aberrações e dos desvios, das injustiças. Eu glorifico a Deus quando me levanto em favor do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre. Eu glorifico a Deus investindo na causa do reino, quando eu sirvo ao Senhor através dos dons que Ele mesmo me deu. Eu glorifico a Deus nas minhas ações de missionárias e de apoio à obra missionária e de investimento na obra missionária e de atuação na obra missionária.
eu glorifico a Deus no convívio fraternal, no fortalecimento da igreja. Ou seja, apresentar o meu corpo é apresentar a minha vida. Não tem como. A ideia que Paulo vai fazer, né, nos primeiros capítulos aqui, Paulo vai enfatizar o sacrifício que Jesus fez por nós como propiciação pelo nosso pecado, derramando o seu sangue. Então, o próprio Deus apresentou um sacrifício real para nos salvar. Então, agora ele roga que também apresentemos um sacrifício. Só que não um sacrifício de morte, não um sacrifício cerimonial, mas um sacrifício que aponta para a nossa própria existência. Por isso é um sacrifício vivo, em contraste com o Antigo Testamento, né, que o sacrifício era um sacrifício para a morte, você tinha que ofertar as ovelhas, o cordeiro, um sacrifício santo, que aí está focando a sua vida. Lá era um sacrifício para santificar o povo, mas agora não, a sua vida já foi santificada em Cristo, então um sacrifício santo. E um sacrifício agradável, ou seja, que está de acordo com o ensinamento, com o padrão de Deus. As suas práticas, as suas ações, é de fato algo que aponta para aquilo que Cristo fez na cruz por você. Então, um sacrifício através da sua vida, por isso que é um sacrifício vivo, em santidade, por isso é um sacrifício santo, e em obediência, ou seja, agradável a Deus. Não é agradável a você, mas é agradável a Deus. Então, de acordo com o padrão que Deus quer. Então, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, nos salvando quando nós não merecíamos, e fazendo de Cristo o nosso representante e através do sacrifício de Cristo, nos dando a salvação de graça, então agora nós vamos viver de um modo consagrado, de um modo a apresentar um culto a Deus constante, de um modo racional, um culto que eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer, né? Onde eu consagro a minha vida em santidade e em obediência ao Senhor. Então, traduzindo aí o verso primeiro, basicamente seria isso aí. Tudo bem até aqui, irmãos? Deixa eu até abrir o chat novamente aqui do lado para eu acompanhar se porventura tiver alguma participação sua. Na sequência, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o pensamento. É lógico que muitas vezes não dá para dissociar a sua ação, o seu pensamento. Você realiza aquilo que você pensa e pensa conforme você realiza. Mas o foco de Paulo é o seguinte, que seja as suas atitudes, seja o modo que você tem de pensar, isso tem que estar consagrado ao Senhor. Então, o foco agora é o nosso pensamento, quando ele diz, e não vos conformeis com esse século, não tome a forma desse século, não se torne iguais aos descrentes, não se torne iguais aos ímpios, não se torne igual ao padrão que o mundo te apresenta, que o presente século te apresenta, mas transforme, né, pela renovação da vossa mente. É a ideia a igreja reformada, sempre se reformando, sempre volte para o padrão de Deus, sempre volte a pensar conforme Deus tem revelado nas suas escrituras. E assim você vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quanto mais você conhece da palavra de Deus e coloca isso na sua mente e pratica isso, mais você vai experimentar dessa vontade perfeita, agradável e boa. Então, o foco agora é o nosso pensamento, ou seja, as nossas ações e pensamentos devem estar moldados à vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Nesse ponto aqui é um conflito. Paulo apresenta esse conflito, que é a vontade e o padrão deste mundo, deste século, versus a vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século, não se conforme com o pensamento desse século, com a vontade desse século, mas mude, segundo o padrão de Deus, para você experimentar ou se apoiar, né, desfrutar da vontade de Deus. Então, esse conflito, irmãos, é um conflito que, em especial nos nossos dias, é algo terrível, né? Porque a igreja, como eu já disse, ela tem sofrido durante muito tempo influências de pessoas, inclusive, que se agregam a ela e começam a implodi-la, né? A mudar o pensamento da igreja de dentro,
Quando nós temos um padrão que vem de fora e tenta abafar a igreja, fica mais fácil de combater. Mas o problema que Paulo vai dizer é que nos últimos dias o ímpio, o miserável, né, terrível, infeliz, ele vai entrar dentro da igreja como forma de piedade, como tendo maquiagem de crente, tendo cara de crente, jeitão de crente, mas aí vai começar a disseminar mentiras, né, é o que nós temos estudado nas cartas pastorais, aos domingos. Então ele vai disseminar mentiras, hipocrisias, práticas contrárias à verdade de Deus e mudar a mente da igreja, mudar o jeitão da igreja pensar. E essa igreja não vai estar mais no centro da vontade de Deus, mas vai estar sendo direcionada para o centro da vontade da Babilônia, o centro da vontade do mundo, do pensamento do mundo, né? Então é aquela situação que você diz, não, mas isso é muito duro, né? Mas a igreja tinha que ser um pouco mais liberal, mais tolerante, mais com práticas que agregassem as pessoas, né? Então, quer dizer, isso vai batendo, né? A água mole, pedra dura, o negócio vai batendo, e a igreja vai perdendo a sua segurança, a sua fidelidade e se tornando mais como o mundo, seguindo mais a vontade do mundo do que a vontade de Deus. Então, a postura aqui do pensamento exigida, a postura que Paulo espera de nós, né, tratando aqui da renovação da nossa mente, é quanto à vontade e o padrão do mundo. Então, em relação àquilo que o mundo nos oferece, qual que é o indicativo? A postura exigida dele. Não vos conformeis. A ideia é não tome a forma, né? Alguém já disse que essa expressão do grego aponta para a forma, né? Brincar aqui com o César e a Suzana, né? A Suzana lá vai fazer um bolo, se ela põe a massa do bolo numa forma redonda, depois que assar, esse bolo vai ter que formato? Redondo. Se ela põe em formato de coração, vai sair em forma de coração. Se põe numa forma quadrada, vai sair quadrado. Com furo no meio, vai sair com furo no meio. Ou seja, a massa, ela vai se conformar, ela vai tomar a forma da forma. E é nesse sentido que essa palavra é utilizada, que o mundo ele vai te apresentar um padrão, ele vai te apresentar uma vontade, e a postura exigida, uma vez que você foi alcançado pela misericórdia de Deus, é que não tome a forma que o mundo está querendo colocar. Você tem que ser mais assim, você tem que ser mais assado, você tem que ser mais descolado, você tem que ser mais isso, você tem que ser menos santo, você tem que tolerar mais, tem que curtir mais a vida. Esse é a vontade, é o padrão que o mundo está tentando moldar, né? Fazer você se conformar. E aí surge a realidade, mas é assim mesmo, né, pastor? Hoje é normal, né? É normal, a gente, todo mundo aceita já essa postura. É justamente essa postura que Paulo está dizendo, olha, diante daquilo que Cristo fez por você, do sacrifício que ele fez no seu lugar, não siga a vontade e o padrão do mundo, mas siga a vontade de Deus. Então, a postura que é exigida, em relação à vontade e o padrão do mundo, não vos conformeis. E agora, quanto à vontade e o padrão de Deus? Transformai-vos pela renovação da mente, ou seja, busque conhecer a palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento das Escrituras, na revelação de Deus, e mude o seu modo de pensar, porque o seu modo de pensar ainda é inclinado para o pecado, ainda é inclinado para os prazeres, ainda é inclinado para satisfazer os desejos carnais. E para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, você tem que mudar essa cabecinha aí, você tem que mudar o jeitão de pensar e buscar um jeito de pensar conforme o padrão que Deus estabelece nas Escrituras. Por isso que a Bíblia é tão importante para o crente. Porque se a gente for seguir o padrão da sociedade, o padrão das tradições, das experiências, a nossa mente vai ser moldada segundo isso, as inclinações e os desejos do próprio coração. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, onde está revelando a vontade de Deus, e buscamos renovar a nossa mente segundo esse padrão, então, obviamente, que aí eu vou experimentar, ao invés da vontade do mundo, padrão do mundo, eu vou experimentar a vontade de Deus, o padrão de Deus, que é, segundo Paulo, boa, essa vontade é boa, é agradável e é perfeita. Ok?
Então, agora, nós alcançados pela graça de Deus, o nosso modo de pensar deve ser segundo o padrão de Deus e a sua palavra. E isso significa um conflito com a cosmovisão do mundo. Você diz que, segundo o padrão da Bíblia, nós temos que fazer tal coisa, o mundo vai dizer, não, para com isso. Isso aí é coisa antiga. Então, quando você busca o conhecimento de Deus, a nossa cosmovisão, o modo de enxergar o mundo muda. A nossa ética muda, né? E, consequentemente, a nossa vida muda. Agora, se eu não vou atrás do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, de saber qual é a vontade de Deus, do entendimento de Deus, eu vou continuar sendo influenciado pelo mundo, pelo presente século, vou continuar tomando a forma desse mundo, e aí eu vou ter um conflito, inclusive, com a minha fé em determinado momento. As minhas ações, os meus pensamentos vão conflitar com o padrão que Deus estabeleceu. E aí o que a maioria das pessoas faz? Sai da igreja. Não, eu não concordo mais com isso. A igreja é muito dura, não sei o quê, e cai fora. Então, cuidado, né? O Cezinha pergunta aqui mais uma coisa. Vamos lá, o primeiro, eu acho que o Roberto, o diácono Roberto põe assim, pastor, caso o governo nos imputar, tratando já de uma questão mais vou até mudar aqui para você acompanhar aí a leitura. Pastor, caso o governo nos imputar o cerceamento do culto, que impossibilite a plena consagração a Deus, teremos tempos mais aflitos, pois devemos refletir a fé e obedecer a Deus. Vai ser um momento complicado, né? Apesar que ainda a lei constitucional ainda permite lá a liberdade, é uma situação temporária que a gente vai ter que trabalhar com prudência, com sabedoria, né? Para não gerar mais confusão do que solução, considerando que está previsto, inclusive, na outra semana já sair dessa cor, né? Nós estamos, acho que, na vermelha, a fase, e que aí já permitiria as igrejas voltarem de novo, mas é uma situação que já começa a se desenhar, que uma hora ou outra o governo vai querer impedir das nossas práticas litúrgicas e culticas, e que é uma responsabilidade nossa. Veja, e aí nós vamos ter que tomar uma decisão mais séria, né? Escolher de fato se vamos nos amoldar a esse padrão mundano aí, ou se vamos comprar a briga para testemunhar a nossa fé. Agora, nós ainda não chegamos num momento de situações extremistas, né? Apesar de ter muitos irmãos aí que já dizem e tal, é fácil, muitas vezes alguns irmãos falam, tem que fazer tal, quando você não vai ter prejuízo nenhum, né? É fácil bater com a mão do outro, né? Mas a gente precisa, a palavra do Senhor nos diz que devemos agir com sabedoria com os de fora. A palavra do Senhor diz que nós temos que terminar com todas as possibilidades legais, né, no sentido de apresentar as nossas justificativas, e a partir do momento que vem uma imposição definitiva do governo impedindo a manifestação de fé, aí obviamente que a nossa postura vai ter que ser uma postura sujeita às sanções desse governo, mas em fidelidade a Deus, né? Algumas situações vão nos conduzir a fugir, né? Como Jesus mesmo diz, olha, começa a te perseguir numa cidade, você fuge para outra, não vai terminar o número de cidades até que eu volte. Ou como Paulo, em algumas situações Paulo vai para o embate, em outras situações Paulo foge num cesto. Em outras situações, a própria cristandade não deixa nem Paulo ir discutir. Então, são situações que a gente tem que trabalhar. Acho que é essa que nós estamos vivendo aí, né, da questão do culto, né, da liberdade de culto, que está sendo tratada, inclusive, hoje, vai continuar até amanhã. É uma situação que já dá indícios de qual que é a inclinação do mundo, qual que é a inclinação das autoridades. Apesar de termos muita gente lá também com autoridade lutando em favor da preservação da liberdade de culto, mas já demonstra a inclinação do mundo, não é? E a tendência é essa, a tendência vai ser realmente nos privar desses direitos. E aí nós vamos ter que comprar a briga no sentido de pagar o preço de sermos fiéis a Deus e de cultuarmos a Deus e de buscarmos fazer a vontade do Senhor, né?
Então, estejamos em oração aí, porque vai exigir. Agora, não adianta, desse momento, sem terminar com todas as possibilidades legais que nós temos, comprar uma briga. Pessoal, vamos lá, proibiu abrir, vamos abrir. Aí, tá, vai multar, quem que vai pagar a multa? É fácil falar, não, pastor, tem que abrir lá. Tá bom, você paga a multa se eu abrir? Você investe lá? Então, não, pastor, vamos lá. Tá, quem que vai responder na justiça? Aí na hora que o bicho pegar pro meu lado, faz igual os discípulos fizeram com Jesus, né? Fia o rabo no meio da perna e foge. Então é fácil, muitas vezes, você exigir uma postura de coragem, né? Igual a historinha lá do outro, né? O cara tá dentro da casa dele, tá falando pro vizinho que tá na frente, vai lá, bate no cara lá, o cara 3 metros de altura lá, batendo na esposa, do outro lado, o vizinho aqui falando pro outro que tá na rua pra ir lá socorrer a mulher. É fácil, você fala, vai lá, faz, mas você não sai da sua casa, né? Então tem que ter esse parâmetro aí. Mas é uma situação, Diácono Roberto, que se caminhar para isso, mais dia, menos dia, a gente vai ter que realmente demonstrar a nossa fidelidade a Deus e receber as consequências que isso certamente trará, tá? Vamos lá, o que diz aí também o Cezinha? Pastor, as redes sociais estão infestadas de mensagens que influenciam o comportamento, a conduta, a vida das pessoas. Isso afeta diretamente o cristão ou não? Que precaução que devemos tomar? O que você acha, Cezinha? Sendo sincero comigo. Depois dessa pergunta aí, mas eu tenho a plena convicção que você já sabe a resposta e todos nós sabemos. É óbvio que influencia, né? É óbvio que influencia o comportamento. É o método mais fácil de moldar, né? De conformar, né? A mídia, a televisão, não só as redes sociais hoje, mas tudo. Nós temos aí as redes de televisão comandadas por ímpios, né? A maioria delas. Os diretores e os produtores de filmes e de material de entretenimento, entre aspas aqui, todos anticristãos, né? E de uma postura de liberdade sexual, de desejo e tudo mais, e que nós estamos hoje colhendo o fruto de que foi plantado há 30 anos atrás, não é verdade? O problema não é o que nós estamos vivendo agora, foi o que foi plantado. Eu venho de uma geração, por exemplo, que com a liberdade da mulher, né, trabalhista, não entenda isso como machismo, mas quando a mulher teve sua liberdade para deixar a casa, deixar os filhos, para correr atrás dos seus sonhos profissionais, né, eu estou falando isso lá na década de 70, já começou, foi quando eu nasci, e aí, por exemplo, minha mãe, dentro desse contexto, mas ainda bem que foi, hoje está aposentada, que maravilha, que benção, ajudou meu pai, maravilha, que coisa toda, tarará. Tudo bem, mas teve prejuízos nessa história toda, né? Aí o que acontece? Aí eu ficava muito com a minha avó, né? E não só eu, como meus primos. Imagina, minha avó já com um punhado de filha em casa e mais um punhado de neto, o que a gente fazia? Naquela época, televisão, cara, era a coisa que mais influenciava. E que influenciava, inclusive, as mulheres, né? Eu não vou lembrar agora o nome, porque eu era muito pequenininho, mas, se não me engano, era TV Mulher, um programa que passava todas as manhãs, né? Onde as mulheres eram discipuladas pela Marta Suplicy. Meu Deus do céu, o que você vai pensar disso? Olha que padrão familiar tem essa Marta Suplicy. Está casada ainda com o senador lá? Os filhos, padrão de menino, né? Não, ela falava de libertação sexual, de deixar os filhos, isso nas manhãs, nas famílias. E quem que era o Louro José da época? Clodovil. Entendeu? Então, não é só a rede social. Hoje nós estamos pior porque o influenciador está na mão de cada um.
O cara não tem dinheiro para comer. Estava vendo essa semana as pessoas passando fome por causa da Covid. Não tem o que comer, mas todo mundo com o celular na mão, cara. E o cara deixa de comer, mas o cara tem a internet lá, tem o 4G lá rodando. Então, vai influenciar? É lógico que vai influenciar. E é desigual, né? É desigual, porque nós estamos falando de que o mundo ele está um tempão te discipulando. E aí você fala, vamos pensar uma família que se diz cristã. Vamos pensar uma família que se diz cristã, né? Que hoje já está colhendo os frutos desse discipulado lá da Marta, do Clodovil e depois, né, com todos os desenrolar aí. Nelson Rubens, essa turma toda, Leão Lobo, a geração foi formada aí por esse povo todo. E aí se diz cristão. Aí você pega essa família que está toda estruturada, já separou, já divorciou, já está no segundo, terceiro casamento, os filhos também, mosaico, cada filho de um pai, que está toda essa bagunça, se diz que é cristão. Né? E aí você chega e fala assim, olha, o padrão bíblico para a família é esse. Aí a pessoa olha para você e fala, pô, esse padrão não é meu mais. E aí você fala, gente, nós precisamos trabalhar com a nossa igreja para restaurar o padrão bíblico. Aí você fala, não dá mais. E a gente faz isso como? Essa mesma família cristã, fala para mim quanto tempo ela tem de culto doméstico, ou pelo menos de sentar para orar com vocês. Quando muito, faz no almoço, né? Ou numa das refeições. Mas você não coloca literatura para os seus filhos lerem, você não dá instrução para os seus filhos, bíblica, né? Às vezes, vai na igreja, né? Ao domingo, fica lá uma horinha. Às vezes pega uma igreja já totalmente secularizada, o professor da escola dominical é um terror, vai te ensinar a doutrina errada para o seu filho. Você pensa que está mandando seus filhos para a atividade da juventude, dos adolescentes, está indo com a turma da igreja, está lá aprendendo marxismo, está lá aprendendo coisas antibíblicas. Você contrata um pastor de jovem que ensina os caras a beber, a jogar truco ao invés de... Então, veja, o que nós vamos esperar dessa geração, meu amigo? E aí o cara ainda, quer dizer, mesmo que você for para uma igreja boa, uma igreja tranquila, é uma hora que você vai passar na escola dominical, uma hora no culto, uma hora no estudo semanal, 1h30, vamos pôr. Vamos pôr que você passe 5 horas semanais recebendo instrução bíblica de qualidade. 5 horas semanais. Quantas horas você recebe de influência das redes sociais e da mídia, da TV, da semanal? Tá certo? Seu filho de 4 anos passa mais tempo na televisão do que o tempo que passa na igreja. Isso é óbvio. Né? Toda vez mais cedo nós estamos dando celulares para os nossos filhos, né? E TikTok, e WhatsApp, e Facebook. Os pais crentes mentem a idade dos filhos para fazer uma conta do Facebook. Tem criança, você sabe que a criança está aqui na nossa relação, vai fazer 3 anos de idade, 4 anos de idade, lógico que estou exagerando, né? 3, 4 anos de idade, aí você vai lá no Facebook, hoje, aniversário do Juninho, 42 anos. O moleque vai fazer 4, mas já tem conta no Facebook. E isso, irmãos, é ser conformado com este século. Olha o tamanho da nossa briga. Olha o tamanho do problema que nós temos. Isso está dentro da sua casa. Isso já é uma característica da sua família. Aqui em casa mesmo eu brigo. Os meus filhos sabem mais meme do que versículo bíblico. Se for para citar 10 frases de meme, o infeliz cita tudo e dá risada em todas. Você pedir para ele citar meia dúzia de versículos, o bicho gagueja. Então, influencia? É lógico que influencia. E para nossa vergonha isso. Música, os caras sabem tudinho, qualquer música imbecil que solta por aí,
em 2 dias, canta inteirinha. Se você pedir para ele um louvor lá, se não tiver a transparência para ele cantar, ele não canta, porque ele não sabe o louvor. Então influencia? Influencia. Agora, o que nós podemos fazer com isso? Começar a lutar para mudar. Difícil? Muito. Muito difícil. Impossível? Não. E é por isso que nós precisamos resgatar alguns princípios. Né? Resgatar as funções. A função do pai, a função da mãe. Quem que está educando os nossos filhos. Você vê hoje, tem propaganda na televisão, né? Que diz que você tem o direito de cuidar de você, deixa o seu filho aos cuidados do Bob Esponja. Eu vi recentemente, eu e a Clarice comentando, a própria propaganda diz assim, olha, deixa as crianças sobre o cuidado do Bob Esponja, enquanto você vai cuidar da sua individualidade. Você tem direito. Né? E nós temos feito isso. Quem tem criado os nossos filhos são o Bob Esponja. Nós mesmos conversando com as crianças aqui, um dia desses, né, domingo, acho que foi, indo para a igreja, citando alguns desenhos, né, que eles estavam assistindo. E rapidamente nós apresentamos lá 3, 4, e eles mesmos chegaram à conclusão, nossa, nunca tinha parado para pensar que esse desenho era tão ímpio, tão malévolo. Então, os nossos adolescentes têm condições hoje, pela influência que eles já receberam da palavra do Senhor, de não se conformar com esse mundo. Ele já tem condição de falar, opa, isso aqui não está legal. Mas eu preciso incentivar o meu filho a fazer isso. Eu preciso ensinar o meu filho a fazer isso. Né? E aqueles que não têm idade ainda, eu preciso simplesmente preservá-los. Uma criança de 4 anos, 5 anos, meu irmão, não vai ter discernimento para, seguindo lá o TikTok, saber aquilo que é pernicioso, aquilo que é ímpio, daquilo que não é. Então, cuidado. Quando Paulo diz, olha, tudo que Cristo fez por vocês, vivam agora uma vida de consagração. Esse aqui é só o resumo, tá? É só os 2 primeiros versos. Aí depois ele vai aplicar isso em várias áreas da vida. Inclusive a próxima é sobre o seu ministério, ou seja, o serviço a Deus. O dom que você recebeu no exercício da vida em igreja. E aí, uma série de outros fatores. Mas o que nós precisamos ter em nossa mente é que a obra que Cristo fez por nós deve nos conduzir a ter uma vida diferente, a uma vida que reflita aquilo que Cristo fez por mim. Uma vida onde o meu corpo é apresentado como sacrifício a Deus, em consagração a Deus. E a minha mente, o meu modo de pensar, está atrelado, está equilibrado ao padrão de Deus e da sua vontade, e não ao padrão do mundo e da sua vontade. Ok? Então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, encerrando hoje. Né? Então, a minha vida reflete a minha fé. Nós vemos que o conhecimento doutrinário, do capítulo 1 ao capítulo 11, deve nos conduzir a uma prática de vida diferente, em harmonia com a vontade de Deus em todas as áreas e em todo tipo de relacionamento. Cientes da obra de Deus em misericórdia, em graça, né, nos alcançando para a sua glória, nós somos então exortados a vivermos de um modo que as nossas ações, nossa mão direita, ou usando aqui o termo de Paulo, o nosso corpo e o nosso pensamento, a nossa mente, glorifiquem a Deus como servos em gratidão. Tá certo? Então, a sequência lógica de Paulo é assim, ó, diante de tudo aquilo que Deus fez para te salvar, Ele te deu vida quando você estava morto, então agora o que espera de você? Que você tenha uma vida de acordo com o padrão e de acordo com a postura que o próprio Deus quer para você. Que você tenha uma vida consagrada, suas práticas, atitudes, ações consagradas, e um pensamento segundo o padrão da sua palavra, segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí a aplicação prática continua. Então nós vemos que é uma vida consagrada, e aí vamos ver que por conta daquilo que Cristo fez por nós, nós devemos também
atuar em outras áreas para a honra e glória do nosso Deus. Então, a última questão aí do Cezinha, né? Que precauções devemos tomar? A gente tem que ter sabedoria. Primeiro, voltar aos padrões das funções de cada um, né? Dar mais valor aí à preservação da nossa fé e da família do que muitas vezes o nosso conforto e os nossos recursos. Estava falando até com alguns irmãos, né, diante dessas situações que estão se desenhando diante de nós. Talvez a gente vai, para preservar a nossa fé, a nossa família, a nossa igreja, a gente vai ter que voltar a um padrão dos colonizadores protestantes, né? Os colonizadores holandeses, alemães, ingleses, que vinham, né, pautado no tripé da fé, preservação da igreja, da fé protestante, do ensino, né, questão da escola, do conhecimento e do cooperativismo. Você tem, por exemplo, cidades inteiras no sul do país. Eu conheci uma delas, Carambeí, até se alguém tiver algum conhecido lá, e talvez alguém esteja vendo aí o nosso vídeo, um abraço lá para os irmãos de Carambeí, que no momento que a gente estava atuando na missão transcultural, foi uma das cidades que nos abraçou e investiu lá nos projetos missionários que a gente tinha, e que é uma cidade pequenininha, com a igreja reformada holandesa e uma igreja presbiteriana também com muitos descendentes de holandeses, que é uma cidade que surgiu dessa colonização protestante, né, da colonização holandesa, pautado nesse tripé, o cooperativismo. Até hoje eles fazem isso, os problemas da cidade são resolvidos pela própria comunidade, né, a questão do ensino e a questão da igreja. Talvez a gente vai ter que, para preservar a nossa fé, a nossa família, a nossa igreja, ter que voltar a esse tipo de padrão e usar, obviamente, a tecnologia, as redes sociais, o YouTube, como meio de evangelização e proselitismo. Porque daqui a pouco, irmão, a igreja não pode abrir mais. A influência sobre o cristianismo já foi terrível. As famílias, muitos cristãos, você apresenta o padrão bíblico para eles, eles falam, não, estou fora. Estou fora. Casais que não querem viver o padrão que a palavra de Deus apresenta para o casamento. Jovens que não querem viver uma vida sacra, uma vida santa, para a honra e glória do Senhor. Que não querem formar uma família santa. Então, o modo a precaução disso tudo é voltar ao padrão, voltar às Escrituras. E que Deus não permita que a gente chegue nesse ponto extremo, né? Mas vai ficar cada vez mais difícil. Principalmente porque a igreja, você apresenta o padrão bíblico hoje para a igreja fala, eu não quero. Né? Muitos cristãos não querem seguir a renovação da mente, eles querem se conformar com o presente século. E essa é a nossa grande dificuldade. E a gente tem vindo passando isso de geração em geração, e por isso que nós estamos vendo aí cada vez pior. E vai piorar mais. Se a gente não mudar, vai piorar mais. O mundo não tem jeito de mudar, então a gente tem pelo menos que nos preservar. Mas está difícil, porque quando você quer aplicar um princípio de uma filosofia cristã dentro da igreja, as pessoas não aceitam mais. Né? Então é difícil, irmãos. Nós temos aí uma grande luta pela frente. Mas se nós entendemos corretamente a doutrina, certamente a nossa prática será de acordo com o padrão de Deus. Beleza? Irmãos, muito obrigado aí pela sua companhia. Sei que são assuntos que às vezes são constrangedores, né? Mas necessários para que a gente possa, pelo menos, questionar a nossa postura de vida, a nossa prática de vida e não nos amoldarmos, não nos conformar com o presente século, mas sim renovar a nossa mente e principalmente as nossas ações para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar então, encerrando por hoje.
Ainda diante dessa situação, a gente deve ter os trabalhos essa semana ainda de modo virtual, só se mudar alguma coisa amanhã, mas na expectativa que na semana que vem já mude aí a cor, né, da fase, e aí a gente possa retornar às atividades. Continue orando, irmãos. É lógico que a decisão do Supremo Tribunal Federal não muda absolutamente nada aquilo que nós cremos e aquilo que nós realizaremos para a honra e glória do Senhor. Mas indica qual o grau da perseguição que nós vamos ter. Porque dependendo da jurisprudência aí que esses caras criem, infelizmente a gente pode ter grandes problemas no futuro. Tá? Esteja em oração por isso. Nosso irmão, o professor Roberto Júnior, põe aqui. Obrigado, irmão. Deus abençoe aí. Que Deus nos abençoe. Então, o irmão Roberto, o gostoso de estudar Romanos é quando você vê em sequência, porque você pega a lógica do pensamento do apóstolo Paulo. Geralmente, o que se faz? Pega a pregação isolada do contexto, né, e da sequência lógica. E aí, muitas vezes, não se dá essa ênfase que o texto me conduz naturalmente para isso, né? Quando eu pego a sequência natural, então o próprio texto me conduz naturalmente para isso. Então essa é a melhor maneira que a gente tem para estudar aí, não só Romanos, como qualquer outro livro das Escrituras. Mas obrigado pelo seu carinho, pelas suas orações, que Deus continue a nos abençoar sempre, tá bom?